ministrar como verdade, como arma espiritual sobre as nossas vidas. Amém? E ao estudar o livro de Gálatas, esse livro ele vai falar muito sobre acerca da lei ou a graça, justificado pelas obras da lei ou justificado pela fé. Então, Paulo, ele começa essa carta orientando, né, chamando a atenção dos Gálatas sobre a questão do evangelho de Cristo. Paulo, ele diz que ele recebeu esse evangelho diretamente do próprio Cristo, quando ele estava no caminho para Damasco, perseguindo os cristãos. Ali ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, aonde o próprio Cristo se revela a ele e o chama como pregador dos gentios. Então, Paulo, ele anuncia esse evangelho aos Gálatas, o evangelho da simplicidade, da salvação, que vem pela fé no Filho de Deus, pela fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não mais pelas obras da lei, não mais pela prática dos ritos que o povo andava naquele tempo. E Paulo, ele vai chamar a atenção dos Gálatas, porque entre eles se infiltraram alguns religiosos judaizantes daquele tempo, distorcendo o evangelho que Paulo lhes havia pregado. E ele disse, chamando os Gálatas de insensato, como vocês começaram tão bem, receberam o evangelho de Cristo com amor, estavam andando no caminho, e agora vieram alguns religiosos até vocês e conseguiram perverter o coração de vocês. E ele chama a atenção dos Gálatas e diz para eles, olha, como vocês estão tendo começado tão bem, agora podem terminar na carne, né? Então, e Paulo ele vem chamar a atenção dos Gálatas para que eles pudessem permanecer na verdade do evangelho a qual Paulo lhes tinha pregado. E no decorrer desse livro, né, vai falar a convicção de Paulo acerca do seu chamado, pois Paulo, né, ele não foi até os apóstolos para buscar uma confirmação do seu chamado, ele não foi até Pedro, Tiago e João, que eram ali os apóstolos de Cristo, que já pregavam o evangelho aos judeus, mas ele recebeu de uma forma tão impactante essa verdade, esse evangelho, que a Bíblia diz que logo após ele receber essa revelação, ele tem uma grande experiência com Deus, porque o evangelho ele faz isso, ele vem para nos marcar, ele vem para trazer convicção em nosso coração, ele vem para nos impulsionar. E Paulo, então, ele já começa a viajar com as suas viagens missionárias, levando esse evangelho poderoso da graça de Deus. E ele vai dizer para eles, olha, se qualquer pessoa vier até vocês e lhes anunciar outra verdade, que seja amaldiçoado. E ainda que venha um anjo dos céus, né, e lhes anuncie outro evangelho diferente daquele que eu vos apresentei, que seja amaldiçoado. Então, essa palavra, ela vem nos chamar a atenção acerca da salvação e da justificação pela fé em Cristo Jesus. E baseado nessa introdução, eu gostaria de ler aqui Gálatas capítulo 3, nós vamos estar lendo Gálatas capítulo 3, do versículo 6 ao 11, que diz assim, considerem o exemplo de Abraão, pois ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. E lendo esse trecho aqui de Gálatas, capítulo 3, os meus olhos puderam se abrir para compreender essa liberdade que veio até nós da salvação. E como que Deus, ele anuncia essa verdade da salvação, essas boas novas aos profetas, já nas escrituras desde a antiguidade, a Bíblia vai retratar e vai falar da promessa do Messias. Mas até então, o povo acreditava que esse Messias seria somente para os judeus. E Deus, ele vem trazer uma revelação através da vida de Abraão, de que os gentios, a humanidade, seria alcançada através da fé em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que quando existe alguém que tem uma intimidade, um relacionamento com Deus, que é escolhido, chamado por Deus com um propósito, Deus ele sempre vai trazer a revelação do seu propósito ao coração deste homem e dessa mulher de Deus que procura ter uma vida de relacionamento com Deus. Deus ele não faz nada sem antes ministrar, revelar primeiramente aos seus profetas.
E através da vida de Abraão, quando Deus ele chama Abraão, e ali nós conhecemos a história de Abraão, aonde Deus ele coloca Abraão à prova, né? E pede a Abraão ali o seu próprio filho, aquele filho que Deus havia lhe prometido e que ele havia guardado por 20 anos para receber. Porque Deus havia feito uma promessa para Abraão, dizendo para ele que, através da descendência dele, ele faria dele uma grande nação. Então, ali no decorrer daquele relacionamento com Deus, Deus vem até Abraão e põe à prova a fé de Abraão. E pede a Abraão o seu filho Isaque. Então, Abraão ali, ele acredita que Deus é poderoso para ressuscitar o seu filho das cinzas. Se assim Deus realmente quisesse, né? Então, a fé dele era tão grande ali em Deus, que Deus estava no controle de tudo, que ele não hesita em entregar o seu próprio filho, filho da promessa a Deus, Isaque. E ali, através desta fé, Deus ele traz a revelação ao coração de Abraão e diz para ele, olha, por meio dessa fé, essa fé que você teve, de crer sem ver, né? Por meio dessa fé, através da sua fé, assim como você creu, e isso lhe foi imputado como justiça, eu vou alcançar todos os gentios. Eu vou alcançar todas as famílias da terra e eles serão justificados pela fé em Cristo, pela fé no meu filho. Ali Deus já preanunciou a aliança, a promessa à humanidade. E nós vemos, amados, que essa promessa foi feita antes da lei, né? Deus já revelou ali, já preanunciou ao coração de Abraão que os gentios seriam alcançados e justificados mediante a fé. Mas nós vemos que depois disso vem a época da lei, né? E nós nos perguntamos, por que então veio a lei? Se Deus já havia prenunciado através de Abraão que os gentios seriam alcançados e justificados pela fé. Nós entendemos que a fé, ela veio para colocar limites, para revelar a santidade de Deus. A fé, ela veio como um tutor para guardar o povo de Deus até que o descendente de Abraão se manifestasse. Porque a promessa é que através do descendente de Abraão, Deus alcançaria todas as famílias da terra. Olha que plano tremendo, olha que plano maravilhoso da parte de Deus de alcançar os gentios, de alcançar a humanidade através de Cristo Jesus. Então, quando nós vemos essa introdução que eu trouxe aqui no livro de Gálatas, Paulo ele vai fazer uma comparação dessa liberdade, dessa autoridade que nós temos agora em Cristo e que nós não devemos andar como se estivéssemos debaixo de um jugo, na cegueira espiritual, como se não tivéssemos sido iluminados, mas que nós venhamos andar em novidade de vida, aonde nós entendemos a obra que foi consumada na cruz do Calvário. Então, quando nós entendemos essa liberdade que há em Cristo, e nós andamos nela, nós somos justificados através da nossa fé, aceitos por Deus através da nossa fé. Pois nós cremos em Cristo para sermos justificados e não por aquilo que nós fazemos. Nós sabemos que existe uma guerra muito grande na nossa mente nos tempos que nós vivemos. O adversário ele tenta em todo tempo roubar a nossa liberdade em Cristo. Ele tenta em todo momento trazer julgo de culpa, de condenação para nos separar dessa comunhão que foi conquistada na cruz do Calvário, dessa liberdade em Cristo Jesus, dessa autoridade a nós confiada, dessa redenção, dessa justificação. Mas se nós compreendermos que hoje não estamos mais debaixo de um jugo, mas estamos andando na liberdade que Cristo conquistou, nós vamos entender que essa fé, ela nos posiciona no mundo espiritual. Então, está escrito que pela prática das nossas obras, o nosso esforço, a velha vida não tem o poder de nos justificar, mas sim pela fé. Então, nós morremos para a lei, a fim de vivermos para Deus através dessa graça, desse favor imerecido. Vivemos pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa fé ela nos posiciona no mundo espiritual. Ela nos dá uma identidade de filhos, porque a Bíblia diz que através da fé nós somos adotados como filhos. Nós somos agora herdeiros juntamente com Abraão. Nós precisamos entender essa revelação, dessa graça, desse favor a nós ofertado, a nos dado por Deus. Então nós só podemos ter êxito na nossa vida se nós compreendermos esse princípio, essa realidade espiritual e nós andarmos por fé. Se nós acreditarmos que a nossa velha vida, as nossas ações nos impedem de entrar diante da presença do Senhor, nós estaremos andando debaixo do jugo da lei. Então, nós precisamos entender isso que foi realizado no mundo espiritual. Senão, nós não vamos conseguir ter êxito. Tudo é por fé. E a Bíblia diz que aquilo que não procede de fé é pecado, porque não estaremos andando em verdade, em espírito, mas estaremos andando na carne. Precisamos, se queremos ter conquistas, avanços, nós precisamos entender que nós não podemos ser homens de ânimos dobre. Não podemos ser inconstantes, precisamos ser firmes. Existe um adversário muito convicto das realidades espirituais. E nós, como
cristãos, como filhos amados de Deus, precisamos de ter essa total convicção daquilo que foi realizado e da autoridade que nos foi confiada. Então, é mediante a fé que eu me aproximo de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele é fiel, que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. E mediante essa fé nós nos posicionamos como justificados, como redimidos, como comprados por um preço de sangue. Então, a forma correta de se aproximar de Deus é através da fé. Entremos com confiança diante dos teus atos. Entramos com confiança na presença do Senhor, com ousadia, porque Deus ele se agrada disso, no que Jesus fez e naquilo que foi feito através da sua obra na minha vida. Porque se nós tentarmos fazer pelas nossas obras, na nossa força, e não entendermos a realidade espiritual, nós estamos vivendo debaixo da lei. E Cristo morreu inutilmente. Então, Paulo ele disse, olha, não anule a graça de Cristo. Vocês querem viver ainda tentando provar a si mesmos, ainda tentando vencer na força da sua carne, vocês estão anulando a graça de Cristo. E ele chama ali os Gálatas a andarem por fé, porque por meio da fé nós somos justificados, por meio da fé nosso passado foi apagado, nós somos redimidos, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, como se nunca houvéssemos pecado. Olha que maravilha! Toda vez que nós entramos diante do Senhor, nós já estamos perdoados, nós já estamos lavados e remidos pela obra que já foi consumada. Então, através da fé, nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Que Jesus ele conquistou para nós esse livre acesso até a Deus. Através da fé, nós nos aproximamos de Deus, nós vivenciamos milagres, nós temos experiências com Ele, nós conhecemos o seu propósito e a sua vontade. Tudo é através da fé. Através da fé na obra de Cristo, nós entramos com ousadia diante dos seus atos. Através da fé em Cristo, nós negamos a nós mesmos para viver uma vida que agrada a Deus e que honre o sacrifício de Cristo. O que move o coração de mulheres como a Cris, como nós, que estamos envolvidas aqui nesse propósito, é a convicção. A convicção do que Deus nos chamou, a convicção daquilo que carregamos dentro de nós, da mensagem de vida que carregamos dentro de nós, da autoridade que temos para levar o evangelho da graça, da fé em Cristo Jesus, que traz mudança, que traz nova vida. Então, nós somos justificados pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que Deus ele deu uma medida de fé a cada um de nós. Aí você pode dizer assim, ai, irmã, mas a minha fé é muito vacilante, a minha fé é fraca, eu não tenho tanta fé. A Bíblia vai dizer que Deus plantou a fé no coração do homem, que Deus nos deu uma medida de fé para que creiamos nele e no seu Filho. Então, essa fé que um dia nós recebemos é uma fé que já foi plantada no coração do humano para que creiamos no Criador e na obra do seu Filho. Deus deu uma medida de fé a cada um de nós, e essa fé que nós possuímos vem totalmente de Deus. Ele plantou a fé no nosso coração para que creiamos nele e no seu Filho. A palavra do Senhor nos diz que Abraão foi justificado pela fé. Quando nós nos posicionamos em fé diante do momento de provação, nós agradamos o coração de Deus. Quando nós nos posicionamos em fé, quando nós não vemos saída, e quando o adversário diz o contrário, e nós nos apropriamos do que a palavra do Senhor diz, e nos posicionamos em fé, nós alcançamos respostas no mundo espiritual. Nós rompemos no mundo espiritual. O adversário, ele é envergonhado quando nós entendemos aonde a fé ela nos posiciona e aonde a fé ela nos leva. Nós também somos justificados através da nossa fé, assim como Abraão fez. Então, quer agradar o coração de Deus, quer romper, quer avançar, se posicione em fé diante daquilo que você está vivendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está nos chamando a atenção para dizer que nós estamos vivendo um tempo onde Ele disse que o justo viverá da fé. É a fé que vai nos manter de pé. Nós não vamos ter, muitas vezes, circunstâncias que vai nos provar que nós podemos permanecer firmes, mas nós teremos a palavra de Deus. Então, nós precisamos andar por fé e não por aquilo que vemos. É essa fé que nos move. Deus ele fez uma promessa para Abraão e ele faz uma promessa para nós, que se nós crermos, ele vai fazer na nossa casa. E se nós crermos, nós podemos dizer a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar. Nós faremos coisas impossíveis, nada será impossível àquele que crê. A fé nos torna gigantes. E quando nós vamos para o livro de Hebreus vai fazer referência no capítulo 11 aos heróis da fé, aos homens que não eram dignos deste mundo, como diz o livro de Hebreus, homens que ousaram tomar posse e crer no que as Escrituras dizem, homens que conheceram a Deus de uma forma profunda. Então Deus, através de Abraão, ele nos revelou o plano que ele tem para nós. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E hoje nós cremos e isso é o que nos justifica, a nossa fé no Filho de Deus. E o que a palavra do Senhor diz é que se nós cremos e confessarmos, seremos salvos e que em Cristo nós somos justificados.
Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, como eu disse aqui em Hebreus 11, do exemplo de homens de fé, a qual nós precisamos de tomar para nós como exemplo. A Bíblia diz que essa terra não era digna deles. Homem como Enoque, que andava com Deus. Um homem que agradou tanto ao coração de Deus, a ponto de Deus o tomar para si e ele não conhecer a morte. Amados, vamos caminhar com Cristo nesse tempo. O que as Escrituras têm dito é que nós estamos vivendo tempos dos últimos dias, onde os dias serão abreviados, onde as dores de parto que revelam a proximidade da volta de Cristo estão se manifestando. Precisamos de andar com Deus, precisamos conhecer esse Deus que nós professamos, precisamos entrar na profundidade com esse Deus, caminhar com Deus, andar e conhecer a Deus como Enoque. Homens que agradaram a Deus, como Abel, que desde o princípio aprendeu o princípio da adoração e da oferta. Ele deu o melhor para Deus. Isso agradou o coração de Deus. Deus sondou o coração de Abel e viu que havia nele um espírito de adoração. E que Deus ele possa encontrar esse coração em nós. Homens como Noé, que ousaram ouvir a voz de Deus e construir um barco gigante num tempo onde nunca se ouvia falar de chuva, onde toda uma geração era incrédula e achou que ele era louco. Que nós ousemos acreditar como profetas de Deus naquilo que Deus tem revelado aos nossos corações. Homens como Moisés, como Davi, grandes homens que caminharam com Deus. E o livro de Hebreus vai dizer que não há como mencionar a quantidade de homens e profetas que fizeram história, que foram homens valorosos, que conheceram a Deus. E todos esses homens, a palavra do Senhor nos diz que eles creram na promessa do Salvador. E eles a avistaram de longe, entendendo que eram peregrinos nessa terra. Todos eles conheciam a promessa da salvação através do Messias. Mas a Bíblia vai dizer que eles morreram sem ver a promessa, mas morreram crendo. E foram justificados através da sua fé. Que nós possamos compreender, amados, que nós somos os homens desse tempo. Que nós somos esses homens agora que vão deixar a história. Que nós somos esses agora que estão aguardando a promessa. Que nós somos esses agora que as pessoas vão olhar para nós e vão ver Deus através das nossas vidas. Esse é o nosso tempo de escrever essa história. E muitas pessoas têm partido pelo caminho de dizer: desde criança eu ouço que Cristo está vindo e até hoje ele não veio. E tem se esfriado, se apostatado, se afastado dos propósitos de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que esses homens eles permaneceram e morreram crendo, porque independente se eles viram Cristo ou não, eles alcançaram a promessa. Nós precisamos de compreender essas verdades espirituais que estão sobre as nossas vidas. Tudo que nós fazemos nessa terra precisa proceder da nossa fé. Precisamos compreender quem nós somos e nos movermos pela fé. A Bíblia nos diz que nós não devemos ser homens de ânimo dobre, levados e agitados por ventos, inconstantes em seus caminhos. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Não, Deus não se agrada desse coração, mas que nós venhamos combater o bom combate da fé, como o apóstolo Paulo disse. Esse homem tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele sabia para que ele tinha sido chamado. Ele gastou a sua vida e se deixou gastar por um propósito, porque tinha convicção. Nós estamos aqui porque nós temos uma convicção em nosso coração. O adversário pode se levantar, mas nós não iremos parar. Nós não iremos recuar. Sabemos quem somos em Cristo. Sabemos que fomos justificados pela fé e que não há condenação para nós. Sabemos que agora fomos tomados como filhos, é a herança que carregamos dentro de nós. Sabemos da mensagem que carregamos dentro de nós, que foi nos confiada, assim como a Paulo. E ai de nós, amados, se nós não confiarmos nessa mensagem. Ai de nós, se nós não a levarmos, porque Deus compartilhou para nós para que nós venhamos gerar vidas. Então, nós precisamos de compreender essa verdade e prosseguir nessa caminhada, como o apóstolo Paulo diz: eu combati o combate da fé, eu completei a carreira, eu guardei a fé, porque tudo é mediante a fé em Cristo Jesus. É por meio da fé que nós alcançamos cada resposta da parte de Deus. Amém? Então, que nós venhamos andar nessa liberdade com que Cristo libertou. Não viva mais como se você não tivesse recebido a revelação da nova vida em Cristo. Não viva mais debaixo de julgos. Não viva mais debaixo do engano, mas ande por fé, porque Deus tem um caminho que está diante de nós, aonde Ele nos revelou o meio pela qual nós vamos alcançar vitórias, conquistas, que é a fé naquilo que já foi consumado na cruz do Calvário. Amém? Eu queria deixar essa breve palavra aqui no seu coração, que é o que Cristo ministrou no meu coração. Eu poderia aqui delongar em detalhes, mas eu gostaria de deixar essa mensagem tão simples para você.
e dizer para você: não se submeta mais ao jugo da escravidão. Não viva como se você não tivesse sido alcançado por essa verdade. Ande por fé, e você vai escrever a história como esses homens do livro de Hebreus, porque agora é o nosso tempo. Amém? Obrigado, Cristo, por essa oportunidade de compartilhar essa palavra e que Deus possa completar essa palavra no coração de cada um de vocês nessa manhã. Amém? Deus abençoe. Nossos filhos são missão que Deus nos dá. Menina, como pode? Maravilhosa. Se você uma descendência e onde colocar